Tudo bem, Larissa? Eu sou Gesseli, sou gestora da Em Portugal. Me conte um pouco da sua história e me diga como é que eu posso te ajudar. Tá, eu sou recém-formada em enfermagem aqui no Brasil, né, bacharelado mesmo. Já morei na Alemanha, né, fiz intercâmbio lá. E o interesse, na verdade, é porque a minha professora, né, a Mônica Coelho, fez com vocês o reconhecimento do Sim. diploma dela. Uhum. E a dúvida é, né, eu tenho plano de ir para a Alemanha, né, então eu estou vendo aí como que eu vou. Se eu vou pelo governo, porque eles fazem recrutamento e seleção aqui no Brasil, ou se eu faço por conta, né? Porque assim a gente tem mais, como é que fala? A gente consegue negociar melhor, né? Às vezes consegue uma posição melhor do que às vezes ir com empresa e ficar presa a um contrato específico, né? Então, eu não sei como que a Mônica fez, porque ela me falou, né, pediu para falar com você, porque você tinha ajudado ela a reconhecer o diploma. E eu não sei, né, caso eu faça, por exemplo, via Portugal, se esse diploma também é reconhecido na Alemanha. Em teoria, né, pelo aquele portal do EURES, né, que é o portão aí da Comunidade Europeia, sim, né, quando é reconhecido em um dos países da Comunidade Europeia, geralmente reconhece nos outros. E essa é a dúvida. Tá, vou falar sobre o reconhecimento, então, entre o país e o outro, tá? Até 2018, 2019, isso estava, assim, um pouquinho nebuloso, digamos. Existia essa posição do EURES, e havia realmente e há um acordo entre os países sobre um profissional que se forma num país pode atuar em qualquer um dos países da União Europeia. Claro que não são todos os profissionais, são algumas áreas de atuação. A área da saúde, a área das engenharias. E aí, o que acontece? Só que havia, assim, uma questão nebulosa, não é nebuloso exatamente o termo, mas havia uma brecha sobre o entendimento do reconhecimento. Quando se fazia o reconhecimento num país, se os outros aceitariam de imediato. Como isso não estava previamente definido, cada país definia uma coisa. Então, acabava, às vezes, se eles tinham a necessidade do profissional, eles facilitavam. Se eles não tinham necessidade, eles dificultavam. Então, obviamente que isso deixava uma janela complicada para que qualquer profissional pudesse se programar. Em 2019, começo de 2020, acho que foi, saiu uma diretiva da União Europeia regulamentando isso. Então, o que acontece? Quando se trata de formação em um dos países europeus, isso é imediato. Imediatamente você pode atuar, a partir do momento que se registra na ordem e tal, do país, você pode atuar. Vamos imaginar que tu te formasse como enfermeira aqui e quisesse ir para a Alemanha, é imediato. No entanto, quando se faz o reconhecimento em um dos países europeus, você vai precisar de 3 anos de atuação naquele país que reconheceu a tua titulação, para que só então você possa mudar de país, tá bom? Você possa transitar para os outros países. Então, isso, obviamente, que é uma das questões. Outra questão é que não necessariamente, a tua titulação vai ser reconhecida automaticamente. Existem várias questões que a gente precisa analisar no teu conteúdo. E no teu conteúdo, o teu conteúdo, a tua formação é que vai dizer para a gente que tipo de reconhecimento a gente pode fazer ou se você precisa de uma complementação acadêmica, tá? Então, parte-se daí, sempre. Eu não conheço exatamente o modelo alemão, esse de recrutamento no Brasil, como é que funciona? Tem um órgão chamado CETAFAL, né, que é o ZAV, e é do próprio governo alemão. É como se tipo do Ministério do Trabalho mesmo. Então, como eles precisam muito, eles estão vindo ao Brasil, né? Eles fazem a seleção geralmente, né, por e-mail, né? Já fazem toda a parte da documentação, a pré-seleção. E aí, quando eles têm já os candidatos, eles vêm ao Brasil, né? Fazem as entrevistas presenciais e os aves geralmente vêm com o empregador alemão. Então, eles vêm para cá, vêm com o empregador junto, né? As pessoas já fazem entrevista ali com o empregador alemão, já fica tudo resolvido, né?
eu sei que na Alemanha, o que a gente tem que fazer? Quando é feito o reconhecimento do diploma, né? Algumas empresas você vai e trabalha como helferin, que é tipo uma assistente de enfermagem, né? Uma técnica, né? Uhum. Vai como uma técnica, e daí você trabalha durante, geralmente, 6 meses, porque geralmente tem esse estágio obrigatório deles, né? Que é para reconhecer o seu diploma. Então, às vezes falam assim, mas, por exemplo, a Larissa não tem experiência em centro cirúrgico, então eles colocam, né, um estágio ali num centro cirúrgico. Então, esse complemento que você havia falado, né, na Alemanha é feito através desse estágio, um estágio obrigatório, digamos assim, mas a gente já recebe, né? Só que não recebe ainda como Como enfermeiro. enfermeiro. Uhum. Como Recebe enfermeiro. ainda como técnico. E tem uma outra empresa chamada Decra, que é alemã também, né? Tem a Captalent, que agora virou Talent Orange, que é alemã também. Só que a Decra é o seguinte, você, na verdade, sai do Brasil, eles pagam todo o curso aqui de alemão, é que eu já falo alemão, então, para mim, Claro, facilita. facilita, né? E já morei lá também, então, assim, é mais fácil. A Decra faz o seguinte, ela vem para cá, recruta, dá o curso de alemão aqui, depois leva para a Grécia para fazer, tipo, um treinamento para passar nessa prova de validação. Porque eles têm estrutura na Grécia, né? Eles têm... É uma empresa muito grande, né? Olha Inclusive só, de... é que tem muita demanda de enfermeiros na Muito, Europa mesmo. muito. Precisa muito do profissional aqui. Só que, assim, eu percebi o seguinte, por ter morado lá e falar alemão já, então eu consigo procurar vaga de emprego, eu consigo entender o que está acontecendo. E, Claro. ao meu ver, tem empresas que vão se aproveitar disso, né? Então, assim, acha que é brasileiro, porque a gente está, sei lá, passando fome, não sei o que eles acham, e aí oferecem um salário que não é compatível, né? Então, É, assim, na verdade, a né? diferença tá, o que parece fácil acaba virando uma prisão, né? Porque depois que você se relaciona com eles, e obviamente que tu deve ter contratos, e até o Sim, próprio reconhecimento talvez fique condicionado a alguma questão com eles. Então, realmente eu acho que tem que se pesar muito bem isso. E é como tu disseste, o fato de teres pelo, as pelo informações. governo, não. Não, Não não, falei, não, não creio que seja pelo governo, mas acontece que o que acontece? Como existe uma necessidade muito grande de profissionais da área de saúde, de uma maneira geral, mas principalmente de enfermeiros, o governo abre algumas portas. E claro que as empresas se relacionam, se oportunizam isso e vão prospectar profissionais. Aí é como tu disseste, o fato de conheceres a língua, de teres morado lá, faz com que tu tenhas conhecimento do solo, né? De como é que se sim. remunera um profissional, quanto é que ganha um técnico, quanto é que ganha um enfermeiro. O enfermeiro na Europa ganha bem. Em Portugal, talvez seja um dos piores salários da Europa. E ainda assim, é muito melhor do que é no Brasil. Tu imagina, Sim. então, os salários, a gente sabe que os salários da Inglaterra, da França, da Alemanha são significativos. Sem falar do que muitas empresas oferecem, inclusive moradia, estadia, tem até um Bônus, né? quase de luxo para que o profissional vá. Os Tem municípios até pequenos, empresas na principalmente. Alemanha que dão bônus, né? De 5.000 euros, 8.000 euros. Tipo, vem para cá, pelo amor de Deus, né? Eu sei que Então, sim. Eu sei que sim. Olha, o que eu posso te dizer? Dentro o que nós fazemos o reconhecimento em Portugal e daqui para o mundo. Pelo que tu estás me dizendo, assim, pelo teu cenário, eu buscaria não um reconhecimento direto, mas uma complementação acadêmica, para que ela te desse esse fluxo, entende? Durante o tempo que tu estás fazendo a tua formação, a tua complementação acadêmica, o que tu vais poder fazer? Tu pode trabalhar na mesma atividade que tu trabalharias na Alemanha. Aqui não existe o técnico de enfermagem, então entraria dentro da linha do cuidador, do auxiliar de saúde, essas questões que se equivalem, porque aqui, na verdade, assim, dentro do hospital só tem enfermeiro, não existe na técnico. Alemanha, né? Na Alemanha não tem É técnico, mais assim, ou menos até parecido. tem, mas é muito raro. Não, e eu acho até que não tem tem algumas formações que são de auxiliar de saúde e tal, mas eles não, mas é principalmente o cuidador de idoso. Tu deve saber que a Europa, de uma maneira geral, está muito envelhecida. E Muito. não adianta, né? É meio natural. A gente vai ficando velho, a gente vai precisando mais médico, a gente vai precisando mais enfermeiro, a gente vai precisando de mais aporte. Então, existem muitos lares, né? Que lar é aquilo que se chama
essas moradias de pessoas de mais idade, que não é um depósito de velho, não é isso, não. Às vezes as pessoas até se cotizam, acho até a ideia bonita. Algumas das pessoas, assim, às vezes vão se cotizando ao longo da vida para morarem juntos aqui nas aldeias. Eles chamam de aldeias aqui, né? O cara, de repente, saiu lá do interior, tem lá um grupo de amigos, e eles vão se cotizando para fazer um lar, para fazer um conjunto, para que eles possam voltar depois, quando eles tiverem uma ideia da X, e tem lá a sua casa, com uma estrutura para que eles possam morar. E aí, porque, na verdade, a gente faz amigos com muito mais facilidade, muito mais forte quando a gente é mais jovem, né? Depois, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando um pouco diferente. Então, existe uma outra perspectiva da idade, tá? Claro, se precisa de muito mais profissionais para isso, seja inclusive para esses lares, seja para tudo. Agora, com a história da pandemia, assim, eu tenho vários enfermeiros na nossa carteira, eu sei te dizer que, assim, estão todos, assim, assoberbados, cansadíssimos, porque eles não estão dando conta de trabalhar, ou que o cara que não está fazendo avaliação como chama, de Covid, tá dentro de hospital, e isso está super sobrecarregado para eles. Então, eu te diria que, ainda assim... tem que melhorar muito, né? Não sei em Portugal, mas a Alemanha ainda precisa melhorar bastante, né? O reconhecimento dos profissionais da saúde, né? Que também são poucos no Brasil que talvez tenham condições de fazer o reconhecimento lá em função da língua. Sim. Então, aqui, na verdade, assim, Portugal é muito mais fácil de fazer, embora pareça difícil, é mais fácil que o restante da Europa. É a mesma coisa que medicina. A gente olha, por exemplo, para a Espanha e diz assim, não, mas a Espanha não pede prova, é um processo de análise. Mas eu tenho clientes que estão há mais de 2 anos com o processo esperando por ser analisado. Adianta? Adianta. E aí, ainda no final, pode ter uma negativa e pedir prova, e pedir complementação, e pedir outras coisas. Então, assim, tem o barato que sai caro, o que parece fácil e o que não é exatamente assim. A facilidade em relação a Portugal, além da questão da língua, é o fato de que nós temos alguns tratados que facilitam, por causa do Tratado da Amizade, que foi abrindo algumas portas e que facilitam o reconhecimento. Isso não quer dizer que é mamão com açúcar, não é. As universidades têm os seus requisitos, as instituições se protegem, a Ordem dos Enfermeiros fez um acordo com a Ordem dos Enfermeiros do Brasil, mas quando começaram a vir muitos enfermeiros para cá, ela se assustou um pouco, aí recuou. Então, hoje pede o reconhecimento acadêmico praticamente em 98% das vezes. Então, o caminho é para conhecer via universidade. A facilidade é que isso a gente tem uma facilidade legal para fazer. Então, e isto vai te dar trânsito para a Europa. Então, mesmo isso que tu está dizendo na Alemanha, se tu fizeres lá com esse parcial reconhecimento, o reconhecimento de oportunidade, isso vai te permitir atuar na Alemanha, mas não fora da Alemanha. Entende? Porque ele não é um conhecimento... Ele reconhece... É reconhecimento acadêmico? É reconhecimento acadêmico. Ok. Então, é o que eles vão fazer lá depois. Depois que faz o reconhecimento lá, né, depois que faz esse estágio aí, é como se fosse um probatório, igual no Brasil nós temos, quando você é contratado, né, tem um período lá de teste, né? Até esqueci o nome agora. E lá na Alemanha é a mesma coisa. Então, nós fazemos esse reconhecimento. Na verdade, eles analisam a documentação enquanto a gente está trabalhando. A gente faz uma prova, na verdade, prova prática, né? É prova oral. O que você faria com o paciente? Como seria? Você faz, né? Já faz isso dentro do hospital. O hospital atesta que você realmente, né, tem capacidades, né, para desempenhar aquele papel. E aí, a partir desse momento, você é reconhecido como enfermeiro, como qualquer outro enfermeiro na Alemanha. Na Alemanha, agora, existe o curso de bacharel. Então, por quê? Porque eu acho que eles entenderam, né, que, assim, o mundo inteiro é bacharel, só na Alemanha que é considerado... Não, aqui é licenciado também. Mas na Alemanha acha que é técnico, né? Mas não técnico como nós conhecemos no Brasil, é um técnico diferente porque o sistema deles é diferente, né? Mas, por exemplo, eu acho um absurdo o enfermeiro não ter acesso ao Blaue Karte, né, que é o cartão azul, né, que também tem em outros países da Europa. Que não sei, porque aqui não é assim. Não sei qual deve ser o nome em Portugal, mas existe o Blue Card, né, o cartão azul,
que ele é válido em toda a Europa. Você consegue ir num país, você trabalha lá por um tempo, depois ele vale na Europa É como inteira. se fosse uma autorização de residência. Isso, mas na verdade é para trabalhadores altamente qualificados. Sim, mas E a acontece enfermagem que não entra, daí isso é para quem tem mestrado e doutorado. não, Na Alemanha não não, é? não. Na Alemanha é o Aqui seguinte, é. Aqui a, é. Aqui eu sei te dizer na que Alemanha não, quem porque recebe assim, esse. E isso também acontece para Portugal. Eu não sei dizer se ele teria acesso a um outro país a partir disso. tem, depois que faz, por exemplo, um profissional de TI, para você ter uma ideia, na Alemanha ele nem precisa de faculdade, ele consegue já com experiência ir para a Uhum. Alemanha com esse É, visto aqui de, também é de assim. cartão azul, e ele tem um salário maior, e ele tem, faz o conde, depois de 21 meses, ele pode pedir cidadania alemã, né? E a luta, pelo menos a minha luta é, por que que enfermagem, que é tão necessário, que é qualificada, né? É bacharel também, por que que não pode entrar na categoria de cartão azul? Isso aí talvez seja uma pressão política. Eu estou dizendo de setores, né? Sim, Mas é interessante isso. Só que provavelmente a Alemanha é menos visada, porque falar alemão não é exatamente mamão com açúcar, né? Não é fácilzinho assim. mas é uma coisa boa, porque assim, mesmo sendo difícil, tem muitos brasileiros indo para a Alemanha, né? Claro, É claro que a concorrência é muito menor, porque, por exemplo, todo mundo iria para Portugal, porque eu falo assim, nossa, é português, claro, pronto, claro, para é isso lá, aí. como se fosse fácil português de Olha, Portugal, também não é. se eu puder dar palpite na tua vida, eu sempre olho para os meus clientes e digo, eu olho para os meus clientes como se meus filhos fossem. Ah, que bom. É, e eu tenho um filho que deve ter um pouquinho mais, deve ser mais ou menos da tua idade. Então, eu acho que assim, dentro do cenário que tu está me apresentando, eu acho que as tuas oportunidades lá, mesmo que você tem que olhar o contrato com a empresa que vai te contratar. Uhum, Isso aí. Mas se ela não te condicionar, não te prender por mais do que um ano, que é o tempo mais ou menos do processo de reconhecimento, e uhum. não for exploratório e se respeitar as regras, essas questões todas, eu acho que vale a pena tu fazer por lá. Por lá mesmo, né? Porque aí em Portugal eu tenho 3 anos Porque trabalhando, se né? ele vai te dar a mesma coisa, eu vou te dizer que assim, aqui é um pouco, tu tem a grande vantagem de falar alemão, de já conhecer a Alemanha, de poder ir diretamente atuando, de ter, Uhum, mesmo que atuando e mesmo que sendo explorada, entre aspas, aqui por essas empresas, ainda assim é um salário superior ao que tu ganharias aqui como cuidador de idoso ou auxiliar de saúde. Ao mesmo tempo, tu já vais estar empregada e já vais estar contando, porque essa regra que vale para aqui, vale para lá também. Eles também uhum, têm os 3 anos. Então, vai estar contando já para esse teu período de 3 anos de atuação, a partir do momento em que reconhece, tu já vai estar empregada. Então, ao final desses 3 anos pós-reconhecimento, tu já vai estar habilitada a ficar lá ou mudar para qualquer lugar que tu bem entender. Então, assim, eu acho que assim, na linha do tempo, me parece que a oportunidade é mais interessante. uhum. Entende? Me parece, se tu, com as facilidades que tu me mostraste, aqui tu terias que fazer o quê? Tu terias que ingressar numa universidade, pública ou privada, terias custo, terias que fazer no mínimo um ano, entre 1 ano e 1 ano e meio, daí depende da análise do teu currículo. Uhum. Depois disso é que começariam a contar os teus 3 anos. Nossa, Entende? Desculpa, já fiz confusão, ó. Aí é que você teria condições de poder ir, entendeu? De poder ir para a Alemanha. Então, tu ficarias 1 ano e meio, mais ou menos, aqui, mas aí nós temos que considerar, além do ano e meio, esse período de ingresso, que a gente está entrando o quê? Tem todo um processo de candidatura e tal, e o início das aulas é em setembro. Então, calcula. Vamos que tu entrasse em setembro agora, setembro de 21. Vamos imaginar que tu tenhas que fazer um ano. Setembro de 21, fecha lá em agosto de 2022. Agosto de 2022, aí tu vai registrar na ordem. A partir do momento que tu fizesse isso, tu tá livre. Agosto de 2022, tá bom? Aí nós vamos olhar agora para um outro lado. Tu vai fazer o reconhecimento e o teu objetivo é a Alemanha.
Já estiver dentro da Alemanha, a única coisa que tu não vai poder fazer antes dos 3 anos é querer mudar para Portugal, por exemplo. Porque daí tu vai ter o mesmo problema que o reconhecimento feito aqui. Não o reconhecimento, não o registro na ordem. Não, desculpa, não o reconhecimento, não o reingresso para complementação. Porque, embora eu diga reingresso para complementação, é como se você tivesse te formado aqui. Tens uma nova formatura. Tu reingressa, a gente aproveita as disciplinas e tu te forma de novo, tá? Quando é feito por aqui, no modelo que eu estou te dizendo, para que você tenha isso automaticamente. Então, dentro deste cenário, se o teu objetivo é a Alemanha, eu acho que tu deve fazer lá. Já tem as coisas muito mais organizadas do que a média. Se não fosse assim, você já tem estrutura de solo, se você não conhecesse, se você não tivesse andado por lá, não soubesse como te virar na Alemanha, eu te diria, faz por aqui, vai te adaptando, vai estudando alemão e vai te ajeitando. Mas você já tem o solo preparado para lá. Se o teu objetivo é a Alemanha, comece pela Alemanha, porque lá vai ser reconhecimento. Lá tu vai fazer reconhecimento, tu não vai fazer complementação. Porque a complementação que eles chamam é mais prática, né? A diferença de currículo brasileiro para alemão, na verdade, é que o Brasil tem menos horas práticas, aqui mas também. nós somos muito mais acadêmicos, né? Quase sempre é a mesma situação aqui. Aqui No pedem no Brasil é mínimo mais 2.000 acadêmico, né? horas e dificilmente a gente tem 2.000 horas no currículo. Não tem. Eu São raros. tenho umas 600, 800 do estágio obrigatório da faculdade e eu fiz um outro estágio. E nós até temos enfermeiros com 1.400, 1.500 horas e ainda assim a gente está batalhando para conseguir resolver o problema dele. E aí eles fazem esse 1 ano na universidade, é isso? É que, na verdade, assim, tudo depende da situação de cada profissional. Se o profissional quer atuar aqui, a gente sempre vai tentar fazer o processo mais fácil, que é não atuar, entende? É fazer reconhecimento direto. Agora, se ele tem a pretensão... Oi? Não como enfermeiro. Não como enfermeiro, mas vai poder trabalhar como outras atividades ligadas, como é o caso, por exemplo, do cuidador de idosos ou auxiliar de saúde. Entendi. O meu caso é mais difícil porque eu sou casada e meu marido também é da saúde, né? Mas não é enfermeiro, ele é fisioterapeuta. Então... Para ele, talvez seja mais fácil reconhecer aqui do que lá, porque ele pode reconhecer aqui também. Então, pode também. Pode, qualquer pessoa, qualquer formação superior. Então, ele pode reconhecer aqui. Não sei como é que é a situação dele na Alemanha. Então, acho que assim, você tem que pesar a situação dos dois, entende? Mas para trânsito, e o dele é a mesma situação. Os mesmos períodos também tem o reconhecimento, também pode mudar, mas ele vai ter que ter esse período dos 3 anos. Então, a gente teria que ficar em 3 anos em Portugal, Depois que... Quando se faz reconhecimento, não reingresso para complementação. Eu tenho tido cada vez mais clientes que optam por reingressarem e complementarem estudos. Por quê? Porque eles ingressam. A gente nunca pode ficar dentro de uma universidade para poder fazer uma nova formação em menos de 1 ano. Então, isso varia, né? Eventualmente, tu vai ter 1 ano e meio, eventualmente, tu vai ter 2, os cursos de medicina dentária, por exemplo. Quase sempre a gente está batendo entre 1 ano e 2. Mas outros cursos, como é o curso de enfermagem, às vezes a gente consegue resolver com 1 ano só. Então, faz de novo 1 ano, se adequa para conhecer como é que funciona a saúde em Portugal e na Europa, porque é diferente. Quais são as diferenças práticas disso, dos sistemas de saúde, e depois, aí eles já estão formados aqui. Então formou, deu o final da formatura, registra na ordem profissional e vai ao mundo. Aí pode sair daqui e é reconhecido em outros países, é isso? Aí tem os 27 países para atuar. Se você chegou até nós, é porque tem interesse em estudar ou reconhecer os seus títulos para trabalhar em Portugal ou na Europa. Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube.
Para uma informação personalizada, nós oferecemos a consultoria gratuita. A consultoria gratuita esclarecerá procedimentos em geral e também lhe dará informações gerais sobre como nós trabalhamos e os nossos procedimentos. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal ou na Europa.